Mas vamos ao texto, por favor, me acompanhe, se possível. De que maneira Davi vai nos orientar para vencer o medo? Este medo que te aprisiona, isto que te apavora, esta fobia que te segura, esta incerteza sobre o amanhã, esse medo de projetar, esse medo de arriscar, esse medo de acreditar, esse medo de confiar, esse medo de lançar rede, esse medo de se arriscar. De que maneira Davi vai nos orientar a vencer esse medo? Percebam, versículo 1. Davi começa com a seguinte afirmação: o Senhor é. Aí ele vai usar um pronome de posse, pronome possessivo, na primeira pessoa. O Senhor é a minha. Ele não diz é a nossa, não. E também não é pronome demonstrativo da terceira pessoa, tua, não. Ele é a minha luz. Aleluia. E é interessante porque a expressão aqui que Deus é luz é a única vez que aparece no Antigo Testamento. Davi entende que Deus, ele é a luz dele. Primeiro ele afirma: Deus é a minha luz. Aí mais uma vez ele usa um pronome de posse: e ele é minha salvação. Depois ele usa novamente o pronome de posse: e ele é a minha força. Então Davi está dizendo que Deus é luz, Deus é salvação e Deus é fortaleza. Deus como luz, ele dissipa as trevas. Deus como luz expulsa o mal. Quando estudava sobre esse texto há dias atrás, tentando entender por que Deus é luz, lembrei-me de uma situação que vivi quando era criança ainda. Acompanhando o meu irmão, juntamente com alguns amigos dele, disseram que iam para uma caçada. E me chamaram, quer ir conosco? E eu não vigiei e disse que queria ir. Como era o mais novo do grupo, me deixaram no acampamento, à noite. E disseram assim: você vai ficar aqui e nós vamos para a caçada. Eu disse: mas ficar aqui sozinho? É, fica aqui. Mas na escuridão, não, na escuridão não. Nós vamos acender esta fogueira aqui. E pode ficar tranquilo que enquanto este fogo estiver aceso, as feras não vão encostar. Já pegou? Pegou a palavra? Eu entendi na prática o Salmo 27. O inimigo vem para nos assolar, mas tem uma lâmpada acesa, a luz de Deus. Davi está dizendo: ele é a minha luz. E ele sendo a minha luz, o inimigo pode até me rodear, mas não vai me atacar. A luz não vai deixar. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é minha luz. Mas Davi afirma mais do que isso. Davi afirma que Deus também, ele é a sua salvação. A ideia de salvação é de libertação. E ele afirma também: Deus é a minha fortaleza. A ideia de fortaleza que é cidade refúgio. Deus é o lugar que me refugio. Deus é o lugar que me escondo. Depois que Davi afirma isso, no versículo de número 1, ele faz duas perguntas. Primeiro, Deus sendo a minha luz e Deus sendo a minha salvação, de quem temerei? Eu vou ficar com medo de quê e de quem? O que vai me apavorar? Aleluia! Aí depois que Davi afirma isso, no versículo 2, ele usa a expressão quando, não é se. É quando ele diz: o inimigo vai vir. Eu não sei a hora, só que quando os malvados, meus adversários e os meus inimigos avançam contra mim, ele diz: eles tropeçam e caem. Aleluia. Aí no versículo 3 ele usa um pronome de modo: ainda que um exército me cerque. Aleluia. Ainda que eu fique cercado por um exército maior do que o meu, ainda que o inimigo cerque a minha vida, o meu coração não ficará com medo. Ainda que se levante uma guerra, nele eu confiarei.
O que Davi está nos ensinando nesta noite, através da aplicação da palavra, está dizendo: se você quer vencer esse medo, confia no Senhor. Você quer vencer esse medo que está te travando, confia em Deus. Davi está dizendo: mesmo que tenha exército cercando, o meu coração não ficará apavorado. Eu estou confiando no Deus que é a minha luz, no Deus que é a minha salvação, no Deus que é a minha fortaleza. Aleluia! Como aplicar esta verdade para nós hoje? A verdade é esta: que mesmo que a pandemia aumente, mesmo que a mortandade aumente, mesmo que a crise financeira aumente, mesmo que o desemprego aumente, nada vai apavorar meu coração. Nele, somente nele eu confiarei. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Quer vencer esse medo? Confie em Deus. Agora, confiar em Deus é um desafio. Confiança em Deus não é um ato apenas da vontade humana, é uma graça de Deus. Vocês lembram do capítulo 15 do livro do Gênesis? Abraão já vem andando com Deus 10 anos. E Deus tinha feito uma promessa que daria filho. Até agora o filho não veio. E Abraão agora está dentro de uma tenda, desanimado, frustrado. E a Bíblia diz que Deus deu uma visão para Abraão. E na visão que Deus dará a Abraão, a Bíblia diz que Deus entrou dentro da tenda de Abraão. Irmão, esse texto eu me amarro nele. É sensacional. Parece que eu vejo Deus esperando Abraão: vem aqui fora, mas Abraão está triste. Abraão está cabisbaixo. E é interessante porque o capítulo 14 de Gênesis é baseado nas ações de Abraão, a atitude de Abraão, lutando, guerreando. O capítulo 15 não é ações e nem atitude, são sentimentos de Abraão. Porque até mesmo homens de fé têm sentimentos que não podem ser desprezados. E o nosso Deus não é um Deus que é insensível, pelo contrário, o nosso Deus, ele tem uma sensibilidade maravilhosa. Já que Abraão não consegue sair da tenda, Deus entrou lá. Aleluia. Aleluia. Eu louvo porque, graças a Deus, Deus entrou na nossa tenda. Deus entrou na nossa casa. Em quantos momentos no ano de 2021 você disse: não dá mais? Deus disse: eu vou lá. Quantas vezes em 2021 disse: Senhor, não dá mais, não aguento. É só que ele foi lá na tenda. Ai, oh, manaiaçé. Aleluia. Ele entrou na tenda do Abraão. E a Bíblia diz que ele começa a falar com Abraão. Deus poderia falar 1001 coisa. Só tem 10 anos caminhando. Disse: é fraco, rapaz. Ai, não estou te conhecendo não, que negócio é esse? Eu fiz a promessa para ti até agora. Como é que é isso? Só que Deus não pisa e ele não apaga o pavio que está fumegando. Deus não tripudia em sentimentos de ninguém. Não. Como Abraão está ferido, está angustiado, a Bíblia diz que Deus se aproxima dele e fala assim: Abraão, eu sou o teu escudo. Eu sei que tu está com medo, Abraão, está distante da tua terra. Abraão, eu sei que você se sente sozinho e preocupado, mas eu sou a tua proteção, Abraão. Aí Deus vai falar assim: Abraão, eu sou o teu grandíssimo galardão, ou a tua grande recompensa. Abraão, se aqui embaixo não der nada certo, só o fato da gente ser amigo já é vitória para ti, Abraão. Aí Deus, primeiro Deus dá a visão de Deus entrando. Segundo, Deus fala com ele. Terceiro, a Bíblia diz que Deus pegou na mão do Abraão. Diz: vem aqui comigo. Vamos aqui fora. Anda um pouquinho comigo aqui. E eles saem os dois para fora da tenda. Não é só Abraão que sai não, Deus e Abraão. E Deus fala assim: olha para as estrelas. Conta, você sabe a história. Aí Deus fala assim: assim será a tua família.
assim será a minha bênção sobre ti, assim será a vitória que eu tenho para ti. Aí o texto diz assim: e creu Abraão no Senhor. A expressão creu ali, o verbo crer ali, dá a ideia de lançar o peso sobre algo, se apoiar em algo. Por que Abraão tem que se apoiar na fala de Deus? Porque Abraão não pode confiar nos seus sentimentos, ele está frágil. Abraão não pode confiar na sua juventude, está velho. Abraão não pode confiar na juventude da esposa, está velho. Abraão não pode confiar na saúde da esposa, é doente, é estéril. E Deus ainda não havia aberto a madre de ninguém. Nenhum vizinho chegou lá e disse: Abraão, fica tranquilo, a vizinha aqui não podia ter filho, não é que agora tem filho? Não! Então Abraão não pode se apoiar em nada. Já que Abraão não pode se apoiar em nada, Abraão se apoiou na palavra de Deus. Eu trago a palavra de Deus para esta igreja. Eu não sei o que foi a promessa que Deus liberou para você, para sua família, para a sua casa, para a igreja. Eu não sei. Eu só quero dizer, mesmo que tudo esteja contrário à promessa, se apoia nesta noite na palavra. Na palavra. Se Deus falou, está falado. 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 Aleluia. Confiar é se apoiar em Deus. Confiar é se lançar em Deus. Confiar é mergulhar em Deus. Confiar é deleitar em Deus. Vença o medo confiando, se jogando aos pés do Senhor Jesus. Eu só posso vencer o medo confiando em Deus. Eu não consigo vencer o medo pelos artifícios humanos. Eu não consigo vencer o medo através de filosofias humanas. Eu não consigo vencer o medo através de mecanismo humano. Eu venço o medo crendo em Deus, confiando em Deus, me submetendo a Deus, mergulhando em Deus. E eu escrevi algo aqui, quero partilhar com vocês. Confie em Deus, e você não precisará ter medo de nada. Aleluia, aleluia. Confie em Deus, e você não vai precisar ficar com medo de nada. Então, primeiro, eu venço o medo através da confiança em Deus. Segundo, olhe comigo o versículo 4 ao 6. Uma coisa eu peço ao Senhor, e busco, para que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor, e aprender o seu santo templo. Pois no dia da adversidade ele me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Então a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos, que estão ao meu redor sempre esperando uma falha minha, pelo que oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Então percebam, Davi agora vai revelar uma outra atitude. A primeira é confiança em Deus. No meio do medo, ele disse: eu preciso confiar em Deus. E no meio do medo, agora Davi disse: eu desejo Deus. Eu desejo Deus. No meio do medo, da crise do medo, Davi disse: uma coisa eu quero, é estar na casa do Senhor. Irmão, e é necessário a gente entender aqui, por mais que Davi use a expressão templo aqui, não havia templo, é tabernáculo. Então Davi está se referindo às festas principais, as 3 festas principais de Israel. Ele está falando: eu quero estar presente em todo o culto público. Se fosse o nosso contexto aqui, Davi estaria dizendo: eu não vou perder um culto na minha igreja. O medo pode vir, mas eu vou para a casa de Deus. E quando eu chegar lá, eu não vou ficar olhando para ninguém. Não vou olhar a roupa de ninguém. Não vou olhar cabelo de ninguém. Não vou olhar terno de ninguém. Não vou ver quem foi. Não. O que você vai fazer? Eu quero contemplar a formosura dele, a glória dele, a beleza dele. Porque esta resposta do versículo 5, esta certeza do versículo 5 é gerada da atitude de Davi no versículo 4. Ele disse: olha, eu
contemplo a formosura dele, e porque eu contemplo a formosura dele, no dia que a adversidade chegar, esse que eu estou contemplando, ele vai me esconder, ele vai me proteger, ele vai me guardar no seu pavilhão. O mesmo Deus que eu adoro a ele no culto público, é o mesmo Deus que me guardará no dia da adversidade. Você não tem ideia do que estes cultos no início do ano podem gerar no decorrer deste ano. Você não tem ideia das orações feitas no início do ano, o que ela pode gerar no decorrer deste ano. Você não tem ideia do que esta adoração no mês de janeiro pode gerar nos outros meses. Se esconda no pavilhão do Senhor, no tabernáculo do Senhor, porque no dia da adversidade estaremos seguros em Deus. Então, na crise do medo, Davi quer adorar a Deus. Davi quer se relacionar com Deus. Davi quer cultuar a Deus publicamente. Mas vamos adiantar. Primeiro, confiança. Segundo, desejo de relacionamento com Deus. Terceiro, versículo 7 ao versículo 12 diz assim: ouve, ó Senhor, a minha voz quando clamo. Tem compaixão de mim, responde-me. Aí o versículo 8 é sensacional. Quando disseste, quer dizer, quando o Senhor disse assim: buscai a minha face, o meu coração respondeu prontamente: a tua face eu buscarei. Irmão, isso é sensacional. No meio do medo, da crise, Davi conseguiu ouvir Deus chamando ele para oração. A pergunta que eu lhe faço nesta noite é a seguinte: quando o medo te ataca, quando as crises te atacam, você consegue ouvir a voz de quem? Talvez você esteja ouvindo muita voz das redes sociais. Talvez você esteja ouvindo muitas as vozes do Facebook, do Instagram, de outras coisas, do seu WhatsApp. Talvez você esteja ouvindo muito a voz do pessimista. Mas nesta noite eu lhe convido a ouvir a voz de Deus dizendo: busca a minha face, busca a minha face. Davi está entendendo, ou entendeu, que o sofrimento, as dores da vida, as dificuldades da vida é o megafone de Deus gritando para você: eu quero me relacionar contigo, eu quero conversar contigo. Louvado seja o nome do Senhor. Davi foi orar. A pergunta que faço a você, meu irmão, é esta: a quem você está ouvindo? Talvez você esteja ouvindo o seu próprio coração, e o seu coração diz: não dá mais. E o seu coração diz: chegou ao fim. Enganoso é o coração do homem. Agora Deus esquadrinha os sims e som dos pensamentos. A palavra final vem dele, e ele está dizendo: busque a minha face. Então eu venço o medo confiando em Deus. Eu venço o medo me relacionando com Deus. E eu venço o medo clamando, orando a Deus. E é interessante porque agora Davi vai dar nos dizer outra forma, outro método. Ele diz: primeiro, confiança. Segundo, desejo. Terceiro, clamor e oração. Quarto, versículo 13 ao 14 diz: creio. E eu me amarro nisso aqui porque o verbo crer está no presente. Creio. Aí o verbo ver está no futuro. Creio que ainda verei. Eu creio aqui, não estou vendo nada, mas eu verei. O que, Davi? A bondade de Deus na terra dos viventes. Irmão, Davi está cercado, o inimigo está com sangue nos olhos para matá-lo, e Davi está dizendo assim: eu não vou morrer. Mas Davi, o Absalão quer te matar. Quer matar, mas eu não vou morrer. Eu verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Aí, eu me amarro no versículo 14, porque percebo, que o versículo de número 14 é Davi exortando o seu exército. É Davi exortando os seus soldados. E Davi se volta para os seus soldados e diz assim:
Espera no Senhor. Sejam fortes. Animem-se. E espera, confia no Senhor. Então, qual é a postura daquele que quer vencer o medo? Uma esperança e uma espera confiante no Senhor. Davi está dizendo: eu ainda não estou enxergando no tempo presente nada, mas eu creio que eu verei. A pergunta que faço a você nesta noite, você que está projetando, é: o que você faz quando parece que Deus virou as costas para você? O que você faz quando parece que Deus está alheio à sua dor? Sai da igreja, rasga o projeto, desiste do sonho, desiste de acreditar, diz que o profeta errou, a culpa é não sei de quem? Ou você é daquele que diz: eu estou aqui, daqui ninguém me tira. Por isso que Davi fala: espera pacientemente no Senhor. Espere e sejam valentes, animem-se. Eu creio agora, verei no futuro a bondade de Deus na terra dos viventes. Diante de tudo isso, o que aprendemos? E eu encerro agora. Davi nos ensina que, confiando em Deus, desejando Deus, clamando a Deus e esperando em Deus, eu consigo, você consegue, nós conseguiremos vencer o medo das circunstâncias. É tudo aquilo que está ao seu redor. É as conversinhas paralelas lá no seu trabalho. É as acusações injustas. É a fofoca os levante. É as crises instaladas tanto na sociedade quanto na família. É essas coisas que estão ao nosso redor. É a inflação lá em cima. É o aumento do desemprego. É a mortandade assolando. Davi está dizendo: se você confiar em Deus, se você desejar Deus, se você clamar a Deus e se você esperar em Deus, as circunstâncias não vão te sucumbir de maneira alguma. Por quê? Porque Deus é a nossa luz. E se Deus é a nossa luz, não precisamos temer a escuridão. Por que que vencemos a circunstância? Porque Deus é a nossa força. E se Ele é a nossa força, eu não posso temer as minhas próprias fraquezas e limitações. Por que que eu venço a circunstância? Porque Deus é a nossa salvação. E se Ele é a nossa salvação, a vitória é garantida, a vitória é certa. O que Davi nos ensina nesse texto é que, confiando em Deus, desejando Deus, orando a Deus e esperando em Deus, eu consigo vencer o medo do fracasso. Talvez teve alguns projetos que não se realizaram no 21. O 21 veio e praticamente quebrou nossas pernas. E aqueles sonhos parece que a gente desejou colocar em gavetas novamente. E será se vale a pena? E se der errado de novo? Confiando em Deus, desejando a Deus, orando a Deus e esperando em Deus, você não vai ter medo do fracasso. Por quê? Porque toda fé, a fé, para eu ter fé, para você ter fé, e a verdadeira fé, ela é gerada de riscos. Não existe fé sem risco. Lembra da mulher do fluxo? Gastei tudo, eu vou poder trás da multidão, mas vão te ver, não se vê, vai morrer, não estou nem não, eu vou é lá. Colocou o véu, se encobriu e disse: eu vou, nem que morra, mas eu vou tocar nele. Lembra dos 4 leprosos lá em Samaria? Eles estão aqui morrendo de fome e diz: rapaz, no arraial lá tem comida, vamos tentar comer. Mas a gente vai morrer, gente, leproso. Não tem problema, se ficar aqui morre. Se morre, então vamos morrer pelo menos tentando. Fé gera risco, riscos gera fé. Fica tranquilo, Deus. Eu preciso ministrar essa palavra.
que está no meu coração, e eu creio que foi Deus que colocou. Deus gosta de quem se arrisca. Aleluia. Aí estão dizendo, mas na família nunca deu certo. Se arrisca, vai dar certo com você. Ah, mas ninguém que começou um empreendimento desse deu certo de terminar. Nunca deu certo com eles, mas se arrisca, vai dar certo com você. Ah, mas a crise está aí, você não vai dar conta de pagar. Se arrisca, Deus vai honrar, Deus vai honrar, Deus vai honrar. Não tenha medo do fracasso. Comece de novo, tente outra vez, peleje outra vez, projete outra vez, sonhe outra vez. Arrisca, Deus vai honrar. Irmão, sabe como é que é pregar para o espelho? Aleluia! O que nós aprendemos aqui é que através da oração, da confiança, do relacionamento com Deus e da espera pacientemente em Deus, eu perco o medo do futuro. E talvez este seja um dos mais difíceis de se enfrentar. Medo do amanhã. E a gente diz assim, e se amanhã der tudo errado? E se eu começar a fazer tudo certo e amanhã dar tudo errado? Será que valeu a pena arriscar? Será que eu continuo nesse projeto? E a gente fica limitado ao futuro, porque o futuro está fora das nossas mãos. E a gente fica dizendo, será que vale a pena tentar mais uma vez? Eu já fracassei algumas vezes, vale a pena arriscar? E a gente fica tentando entender o futuro. Aí, à luz do texto e sendo corroborado com Isaías, capítulo de número 46, verso 10, eu entendo que aqueles que confiam em Deus não podem ter medo do futuro. Por quê? Isaías 46, 10. Apenas a parte A. Na minha versão, que é a Almeida contemporânea, ela vai dizer assim, olha, o eu aqui é o Deus. Deus, ele anuncia o fim, desde o começo. Oh, isso é sensacional. Eu me amarro nessas coisas. Por onde você começa a fazer a construção da casa? Não é do alicerce? O texto está dizendo que Deus começa do telhado. A última coisa da casa não é o acabamento, Deus começa no acabamento, fazendo a pintura, colocando os móveis. De que forma eu creio de que forma eu entendo que é desse jeito mesmo, biblicamente? Lembra quando caímos no Éden? Lembra? Caímos em Adão. A Bíblia diz que à tarde Deus vinha conversar. Então, se à tarde Deus vem conversar, a queda, no mínimo, foi mais cedo. Não é verdade? No mínimo. Aí o que acontece? Vamos imaginar, a Bíblia não diz, é a imaginação minha, irmão. Por favor, entenda. Deus chega à tarde, o casal caiu e a serpente dizendo para Deus assim, se o Senhor tivesse vindo mais cedo, o teu projeto não tinha acabado. Mas como o Senhor viu tarde demais, o Senhor veio tarde demais, sabe o que aconteceu? Eu derrubei. Deus olharia para a serpente e dizia, não vim tarde não. Cheguei atrasado não. Por quê? Porque o cordeiro já foi morto antes da fundação do mundo. Primeiro, Deus faz o fim para depois começar. Primeiro, Deus já estabeleceu aonde você vai chegar. Depois Ele fez você nascer. Então não é que Deus está preparando o teu futuro. Já está pronto. Já está pronto. Já está pronto. Não tenha medo do futuro. E como que eu posso entender que não posso ter medo? Jeremias capítulo 29, a carta aos exilados. Deus diz assim, eu sei o pensamento que tenho de vós, pensamento de bem, e não de mal, e sei o fim que darei a vós. Deus tem um futuro glorioso para você. Não temas ao futuro. Se coloca de pé, por favor.
Ai, não me nasce, andou e night. Noximinian, toreminak, andaste. Tire o projeto da gaveta. Deus dará condições. E eu preciso falar o que está ardendo no meu coração. Deus vai surpreender muita gente. Deus vai surpreender. O meu propósito como pregador é que você saia daqui dizendo: esse medo não vai me interromper mais. Esse medo não vai me segurar mais, não vai. Esse medo não vai travar mais os meus sonhos, não vai. Esse medo não vai segurar mais de maneira alguma os meus projetos. Eu vou romper em Cristo. Oh, aleluia, aleluia. É hora de você dobrar as mangas da camisa outra vez. E dizer: eu vou marchar outra vez. Aleluia. Nem que o sangue dê na canela. Como diz um amigo, para trás, nem para pegar impulso. Eu vou romper. Eu vou romper. Eu vou romper. Deus, o Espírito Santo, através de Paulo, fala para Timóteo: Timóteo, fica com medo não, porque Deus não deu espírito de medo a vocês, mas de coragem, de ousadia e de moderação. Deus fala para Josué: Josué, ergue a cabeça, não tenha medo, eu sou contigo. Assim como fui com Moisés, eu serei contigo. Fica firme, não fique com medo. Eu venho nesta noite como pregador do Evangelho dizer: não aceite mais este medo. E não é com utilização da fé, não, é Bíblia pura para você. Vence o medo através da confiança em Deus. Vence o medo através do relacionamento com Deus. Vença o medo através da oração. Vença o medo através da esperança em Deus. Tenho limitações. Meu potencial é limitado. Minhas condições são poucas. Os meus mecanismos são limitados, mas eu tenho um Deus que é todo poderoso e Ele ama fazer milagre. Eu quero orar com você. E eu fui orientado pela liderança da igreja, aqueles que estão no projeto de vida. E você sabe que para a execução desse projeto de vida vai ter que ter coragem. Vai ter que se arriscar. Vai. Para a execução desse projeto de vida, você vai ter que arriscar. Vai. E Deus hoje me trouxe aqui para expor a palavra de Deus a vocês. E dizer: olha, no decorrer deste ano, o medo vai querer dominar você. Mas eu creio piamente que o Espírito Santo te fará lembrar desta pregação. E você vai dizer: para cima de mim não. Por mais que o medo seja abstrato, ele usa coisas concretas. Ele usa alguém que anda conosco. Ele usa alguém que senta à nossa mesa. Pode usar alguém que congrega e diz: pastor, que é isso? O projeto não é grande demais, não. Fica tranquilo. Deixa descer para o coração. Deus está te dando coragem.
Aí você disse, mas se porventura não tiver ninguém para me ajudar. Eu aprendi algo com um amigo há uns 10 anos atrás. Ele diz assim: eu e Deus é maioria. Eu e Deus é maioria. Olha que isso, verdade. Eu e Deus, maioria. Maioria. Eu gostaria que, para vir à frente, pastor, só levantar aqueles que entenderam que Deus falou com você e você sentiu tocado pela palavra. Eu convido você a vir aqui à frente.